Olá, começando mais um vídeo por aqui. Olá, gente. Para quem não nos conhece, eu me chamo Thiago. Eu sou a Fernanda e dessa vez é um vídeo num cenário diferente, mas é também um vídeo diferente, né? Nós estamos aproveitando esses dias que a Van está na oficina, está arrumando, né? Pra gente fazer um balanço, digamos assim, de como que foi esses 100 primeiros dias vivendo na estrada. E aproveitar também essa oportunidade para a gente se apresentar melhor, né? Porque nós iniciamos as gravações da viagem já na estrada e na nossa cabeça a gente até tinha falado sobre isso, mas na verdade não. Então, muitas pessoas mandaram mensagem pedindo, mas quem são vocês, o que faziam? Então a gente vai também apresentar nesse vídeo. A gente pensou assim, dividir esse vídeo em 3 momentos, né? Fazer então uma apresentação, responder algumas perguntas que a gente tem recebido nos comentários. E daí fazer também tipo um balanço da vida na estrada mesmo, a nossa perspectiva de como que foi essa primeira experiência, né? E para terminar um balanço financeiro, digamos assim, né? A gente vai detalhar ali os 3 primeiros meses, mês a mês, como que foi as nossas despesas, o que que a gente gastou e enfim, é isso. Vamos lá então. Bom, então vamos tentar reunir um pouco das dúvidas que a gente viu ali nos comentários, né? E começar pela nossa apresentação de verdade, digamos assim. Então, meu nome é Thiago, eu tenho 33 anos, assim como a Fernanda também. Uma curiosidade, a gente tem uma diferença de 2 dias só. Eu sou do dia 25 de janeiro e ela do dia 27 de janeiro. Antes dessa vida na estrada, eu trabalhava com venda online, né? Na área de e-commerce. Eu era gestor de uma empresa, faz vendas ainda, está em atividade, mas a gente, com o nosso projeto, eu optei por sair da empresa, né? E eu sou professora de formação, sou professora de história e também trabalhava com educação especial e até a gente sair viajar, também trabalhava aqui em Cascavel, que é a cidade onde nós morávamos, né? O Thiago é natural aqui de Cascavel. E eu sou natural de Campina da Lagoa, uma cidade próxima, mas já tem quase 10 anos que eu morava aqui. Bom, então agora um pouco da nossa visão, digamos assim, né, da nossa experiência da vida na estrada mesmo, porque a gente tem a impressão que muitas vezes as pessoas vendem uma ideia que é tudo mil maravilhas. E até quem assiste os vídeos, muitas vezes assiste com essa visão. Eu lembro de uma vez um comentário, tipo, vocês ficam reclamando demais e tal. E daí, tipo, se a gente quer mostrar a realidade, a gente ainda é criticado. Mas vamos lá. Não, a gente buscou, desde o início dos vídeos, trazer realmente a realidade. A gente não quis vender uma ilusão, sabe? Então a gente, desde o início, a gente falou, não, vamos filmar tudo, porque a gente gostava da rotina, de ver os vídeos, né, da rotina das pessoas na estrada, como que era. E muitas vezes, uns vídeos eles cortavam a parte ruim e só mostrava a parte boa. Então a gente pensou, não, vamos fazer ali os vlogs de estrada, vamos mostrar tudo, a parte boa, a parte ruim. E vocês viram nos vídeos passados, a gente passa por lugar assim que às vezes não é tão bonito, tão legal de se visitar, mas é o que a estrada nos guia, né? E tipo assim, pra mim hoje, pensando assim, a nossa maior dificuldade mesmo é em ter que ir atrás de coisas que se a gente morasse numa casa fixa, a gente nem pensaria, né? De ir atrás de água, de se preocupar se as baterias têm autonomia para mais quanto tempo, se está carregando a placa solar. O básico que a gente tem numa casa, né? A gente também tem um pouco de dificuldade, de problema com a nossa internet, porque a gente usa a internet do celular, a gente tem um plano da Claro ali que, né, nem sempre é o suficiente, igual a gente teria se a gente morasse em casa. Mas a questão do espaço, que também um pouco por conta do layout que a gente fez, né? E era um medo nosso também, porque assim, a gente fez um planejamento, a gente comprou a van, construiu o motorhome, e se a gente saísse para a estrada e não gostasse? Existia essa possibilidade, porque a gente nunca tinha vivido essa experiência, nem de motorhome viagem curta, nem de viagem longa. Então era um risco também de a gente ter investido, de ter desprendido ali de tempo, dinheiro, e às vezes a gente vai para a estrada, eu não gosto, ou a Fernanda não gosta, ou os dois não gostam, a gente ia ter que abandonar tudo e retornar, né? A gente tinha esse risco. Tinha esse receio também, né? Aí a questão da segurança, que também é uma coisa que eu acho que para mim é uma dificuldade também, né? Porque a gente sempre está procurando um lugar que seja seguro para a gente passar a noite, para a gente ficar, né? Para a gente estacionar.
E nisso tem o iOverlander, né, que vocês devem ter visto já em vários vídeos o pessoal comentando. E é um aplicativo que realmente ajuda muito, né? Bastante. Tem toda uma comunidade dos viajantes ali, mas que a gente também fica com o pé atrás, né? Nem sempre nem a gente... sempre dá para confiar, né? Porque às vezes as marcações são antigas. Por exemplo, a gente ficou em Porto Madre, a gente ficou, sei lá, mais de 2 semanas num lugar que tinha marcação de roubo próximo. Na rua do lado. Só que a gente mesmo. ficou lá muito tranquilo, nunca tivemos problema nenhum lá. Então, se a gente levasse em consideração essa marcação de roubo, talvez a gente não tinha ficado lá e, entendeu? Por isso que a gente tem que ver bem certinho o tempo que foi feita aquela marcação, quem fez a marcação, entendeu? Porque às vezes é gente que estava de barraca, não era nem gente de motorhome. Então tem várias coisas que interferem para você escolher o lugar. E a gente vai bastante por indicação, né? Porque a gente conhece muita gente na estrada. E, passei por lá e fiquei em tal lugar. Em Buenos Aires a gente conheceu um casal que ficou no estacionamento de um espaço, de um prédio público lá de governo, né? E falaram, se vocês não acharem lugar, lá é uma opção. Então a gente não ficou lá, mas tipo, já tinha uma indicação pelo menos de onde ficar, né? Ligando essa questão da segurança, já nos perguntaram assim, por que vocês começaram pela Argentina e não pelo Brasil? Pensando na localização, a gente está bem próximo aqui da fronteira com a Argentina e a gente sonhava muito conhecer a Argentina por conta dos vídeos que a gente assistiu e pela geografia daquele país lá, que pra gente é demais, assim, né? A gente ficou bem em dúvida na hora de sair, porque a gente quer muito fazer o Nordeste brasileiro também. Só que aí, por conta dessa mudança de governo que teve lá, a gente viu que as coisas começaram a encarecer na Argentina, né? Então a gente pensou, vamos logo, porque a gente pensou que podia aumentar mais, né, e que realmente é o que está acontecendo ainda. Então foi por conta disso, a gente começa pela Argentina por conta da localização e pensando na questão econômica também. E nisso a gente acaba tendo uma surpresa muito boa, né, porque a Argentina, ela tem muito espaço preparado para quem está de motorhome e a gente está tendo uma sensação de segurança mesmo, né, que eu não sei se a gente teria em alguns pontos aqui do Brasil. Nós quando estávamos no Ushuaia, conversamos com pessoas que já tinham percorrido o Brasil e estavam no Ushuaia. E foi unânime, assim, a opinião. A Argentina é mais seguro e é melhor porque tem estrutura. Os postos de gasolina, eles estão mais preparados para receber o motorhome. E eles disseram que no Brasil, assim, muitas vezes tinha posto que não deixava dormir, que não dava água. E para parar mesmo, né, o motorhome, porque tem diversas praias do litoral brasileiro que hoje proíbem a entrada de motorhome, infelizmente, né? Mas, no geral, assim, comparando um ao outro, eles falavam que a Argentina era a melhor de estrutura. E de estrada, tipo, é uma experiência, assim, que eu tive que é muito melhor que no Brasil. Porque a estrada na Argentina é basicamente, assim, não generalizar, né? Mas é sempre reta e muito seguro. Como é plano, você tem visão. Então, aqui no Brasil, pelo menos no Paraná, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente passou, é muita curva e serra, desce, sobe e as estradas não são muito boas. Então, tem bastante também pista simples. Na Argentina, a gente chega a ter pista lá que são 3 pistas, né? 3 para ir, 3 para voltar. As autovias lá chega a 130 km por hora. Só que assim, é 130 por hora, mas são estradas boas, largas e você tem total segurança, visão. Então, visão para ultrapassar, visão de tudo, sabe? Assim, comparando ao Brasil, eu acredito que é uma experiência assim, de estrada bem melhor. E a gente gostou bastante, né? As estradas, de modo geral, são muito boas, não tem buraco. A gente pegou, acho que um trecho na Ruta 3 lá embaixo, em Bahia Blanca, que estava meio ruinzinho. E na nossa descida em Luján, a gente passou por fora de Buenos Aires, também estava um pouco ruim, porque era uma rota muito intensa de caminhão. Mas do resto que a gente passou, né? Mas é até bom que quando a gente vir para viajar pelo Brasil, que o nosso roteiro é depois, o litoral principalmente, né, a costa brasileira vai ficar no final. Vai ser bom que a gente já vai estar com uma bagagem de experiência que vai, né, vai nos ajudar, digamos assim. Mas acho que é isso, né? Então, esses dias me perguntaram, uma amiga minha me falou assim, mas como que é, né? Eu lembro que eu respondi para ela, para mim, é parecido quando a gente estava vivendo numa vida que
normal, né, digamos assim, numa casa fixa. Tem momentos, tem dias bons e tem dias ruins também. Então não dá pra gente romantizar que, nossa, a vida na estrada é mil maravilhas. Mas essa sensação que a gente tem de liberdade, de estar realizando um sonho. Meu Deus, se todo mundo tivesse esse privilégio que a gente está tendo de viver o que a gente sonhou, o que a gente planejou, né? Essa sensação, assim, vai compensando as dificuldades que a gente vai encontrando no caminho. Porque você vê todo o caminho que a gente percorreu para chegar até ali. Então, às vezes, a gente está num lugar lá e eu fico pensando, nossa, anos atrás eu estava ainda planejando como que ia ser e hoje eu estou vivendo isso, entendeu? Às vezes é emocionante, você se emociona e tal. Dependendo do lugar que você chega para conhecer, nossa, a gente, quando assistia o vídeo de outros e a a Fernanda sempre falava, nossa, como que será que vai ser quando a gente estiver lá? Ou, o que você acha que a gente vai estar fazendo daqui a um ano, eu fico antes muito... de viajar? Então, daí a gente pegava, estava lá no lugar que a gente sonhava, né? Então, assim, é uma sensação muito boa. A vida na estrada, assim, igual a Fernanda falou, não é mil maravilhas. A parte boa compensa a parte ruim, com certeza. Para nós, assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito boa. Gostamos, nos adaptamos muito bem. Só que, igual a Fernanda falou, por exemplo, dias de chuva a gente não consegue sair da van, a gente não tem uma área coberta, assim, né? Ou às vezes a gente está na rua, a gente não tem como abrir o todo, então a gente meio que fica preso dentro da van. E nos dias frios que a gente pegou também, a gente demorava para sair da van, esperava esquentar, o sol aparecer, né, para esquentar um pouquinho. Então, assim, tinha as partes ruins, mas as partes boas compensavam com certeza. E tem a questão da convivência, né? Porque, assim, a Fernanda trabalhava, eu trabalhava, eu via pessoas, a Fernanda via pessoas, no fim do dia a gente compartilhava o dia. Só que na estrada, tipo, é 24 horas por dia junto, vivendo a mesma coisa. Então, às vezes, assim, a pessoa, ela tem que, por mais que não tenha espaço, ela tem que saber dar o espaço dentro de um pequeno espaço, porque a convivência, ela pega mesmo, né? E pra gente foi muito bom, assim, os dias que a gente estava mais em contato com outros viajantes, né? A gente estava falando disso essa semana. Os melhores dias, independente do lugar, era quando a gente tinha outras companhias, assim, que faz parte da viagem, faz parte da experiência, conhecer outras pessoas também, né? Bom, então agora, a parte dos custos. Vamos lá, então. A gente está entendendo assim que em relação aos custos, né, é possível vários orçamentos. A gente já entendeu que quanto menos a gente rodar, menor vai ser os nossos gastos, né? Onde dá pra gente economizar e também cozinhando dentro da van e tal, né? E como a gente não sofreu, mas como foi difícil, foi estranho entender isso no começo. Sim. Que não era uma viagem turística, né? Às vezes a gente estava num lugar, queria ir num restaurante, conhecer, comer a comida local ali, mas naquele mês não dava, a gente tinha rodado demais. Porque a vida na estrada, como diz, a vida na estrada, assim, você tá morando, você não tá de férias, você não tá a passeio, né? Então, imagina que dentro da sua casa hoje, morando na sua residência, você não sai comer fora todos os dias, entendeu? Então, assim, uma vez ou outra você vai. E a gente morando na estrada, quando a gente postou, acho que na rede social, os nossos gastos do mês lá, que a gente fez um Reels lá, as pessoas, elas, nossa, só isso vocês estão gastando com passeio, vocês não estão aproveitando. Tipo, lembra? As pessoas indignadas que eu teve o primeiro mês, a gente gastou, tipo, R$120, eu não lembro quanto foi, depois a gente vai ver ali. Mas, por exemplo, se a gente for fazer tudo que tem para fazer, a gente não sai do lugar depois, né? E a gente já está com o nosso orçamento meio estourado, né? A gente achou que a gente ia conseguir gastar menos. E qual que é a questão? Quanto menos a gente gastar, mais tempo a gente vai ter viajando. Então, por isso que vocês veem a gente falando tanto de economia de preço, porque é isso, se a gente gastar menos, a gente vai conseguir viajar mais, né? Bom, então a gente vai fazer o balanço aí, né, de abril, maio e junho, que foram os 3 primeiros meses, né, de viagem. Vou começar por abril, eu vou falando, mas depois eu acho que o Thiago consegue... Eu vou colocando aí para vocês irem entendendo, né, somando tudo. Só que eu fiz aqui no papel mesmo, que é pra gente se organizar, né? Então, em abril, a gente rodou 5.562 quilômetros. O nosso câmbio, naquele mês, ele variou R$1 para 190 a 200 pesos. Então, foi mais baixo, né? Nós gastamos com diesel
R$ 2.959 e o diesel naquele mês a gente pagou desde R$ 4,37 até R$ 5,31. Quanto mais próximo da fronteira aqui com Foz do Iguaçu era mais caro e conforme a gente chegou lá na Terra do Fogo, no Ushuaia, a gente pagou menos. Alimentação. Bom, na alimentação a gente gastou R$ 945 de mercado, em restaurante 234 e deu um total de 1.180,32 centavos. A maioria das refeições a gente fez dentro da van, né? Fazia ali almoço, café e a janta. E sair mesmo comer, a gente foi no Ushuaia, numa cafeteria lá, e do resto, assim, foi tipo padaria, a gente ia, comprava alguma coisinha ou outra, as facturas, as medialunas, né? E também, no primeiro mês, a gente saiu com a van bem abastecida. A gente já tinha levado algumas coisas daqui, né? Então, por isso que não deu um valor de alimentação tão alto como nos outros meses. Bom, despesa com a van em abril, a gente teve R$ 589,58, mas aqui tem uma falha, na verdade, né? Porque nós acabamos pagando o nosso cartão de crédito antes da gente sair viajar, com o último salário que a gente teve. Então, ficou um pouco defasado esse nosso orçamento, porque a gente teve uma despesa maior com a van, mas como a gente já tinha pago, não entrou no custo da viagem, a gente não colocou aqui, tá? Internet não teve, porque a gente tinha recém contratado o plano. Daí ficou para o próximo mês. Pedágio, R$ 28,00. A balsa, né, de entrada e saída do Ushuaia, R$ 348,20. De banho a gente gastou R$ 34,27. De lavanderia, R$ 64,00. Farmácia, R$ 29,90. E foi uma farmácia que a gente gastou em Foz do Iguaçu. A gente comprou um repelente. Foi antes de porque ainda estava meio calor e a gente estava preocupado porque tinha um surto muito grande de dengue lá, então a gente comprou um repelente para garantir. De passeio foi R$ 123,00 e do resto a gente não teve, né? Não, esse mês foi. Não gastamos com hospedagem, não gastamos com gás. Para quem acompanhou também os nossos primeiros vídeos, viu que a gente gastou bastante com diesel porque a gente queria chegar rápido no Ushuaia, porque tinha uma previsão ali de um frio intenso, de nevasca, então a gente queria acelerar a nossa chegada para poder aproveitar. E tanto é que no meio do caminho a gente cogitou em desistir do Ushuaia, né? Por conta do tempo mesmo. Só que no fim ainda deu tudo certo. A gente ficou pouco tempo lá, a gente queria ter ficado um mês lá, mas gente, infelizmente... Na verdade, daí não é uma crítica, cada um é do jeito que tem que ser, né? Mas eu e o Thiago, a gente é muito correto com as coisas. Tinha uma lei que a partir de maio, no Ushuaia, precisaria de um pneu especial. Então, na nossa cabeça, a gente não tinha o pneu, a gente não tinha como ficar lá. Durante o período de inverno. É uma lei da província da Terra do Fogo e daí uma lei da cidade de Ushuaia. Que eles não permitiriam mais as cadenas, tinha que ser os pneus com clavo, que é um pneu já específico para isso. Então a gente teria que retirar os 4 pneus e colocar esses pneus, que sairia muito caro e seria inviável. E antes de ir para o Ushuaia, eu parei lá nos guardas e perguntei como que era, ele me explicou da lei e falou assim, não, desce, eu acho que ainda faltava ali 6 dias para dar o dia 1º de maio, e se caso vocês passarem dessa data, vocês digam que vocês desceram antes e como vocês são turistas, vocês não sabiam, mas sai, entendeu? Pra gente o que é certo é certo. Então a gente se programou para sair dia 1º de maio. E no dia 2, eu acho que já tinha uma previsão de nevasca, daí a gente já ficou com medo. Vai que a gente fica preso aqui, passa do prazo e daí a gente vão multar ou proibir a gente de transitar, não sei. Hoje, vendo que a gente já viu dos últimos... Tem brasileiro entrando essa semana lá, né? Então... A gente não teria ido tão acelerado, eu acho, né? Mas, se a gente soubesse que a lei não iria ser cumprida, vamos dizer assim, a gente tinha estendido mais e tava lá até hoje, talvez, sei lá. Porque a gente viu o vídeo de gente lá passando no meio da nevasca, tudo congelado, sem nenhum pneu e sem cadena. Então, não teve esse controle tão rígido como a gente achou que seria. Só que a gente está num país diferente, não é o nosso país, a gente não sabe como que é, né? E a gente não queria arrumar problema, e principalmente por nossa segurança. Porque se eles exigem isso, não é à toa, não é para incomodar, é por conta da segurança, né? Bom, mas enfim, então, em abril, né, o grande vilão aí foi o combustível e o nosso orçamento ficou em nossos gastos, né? R$
R$357,28. Depois vocês vão falando pra gente se vocês acham que tá muito fora ou, né, porque vocês acompanharam no vídeo e viu como que a gente viveu, né, tipo, foi o que, enfim, foi o que deu pra fazer. A gente gostaria de ter gastado menos? Gostaria, mas, enfim. Bom, agora passando pro mês de maio, então. Bom, no mês de maio nós rodamos 2.520 quilômetros, então aí vocês vejam quase menos da metade, né? Não, foi menos da metade do primeiro mês. A gente teve um câmbio de 206 a 226 pesos por real, então ele já melhorou um pouquinho, né, para quem é brasileiro. E nós gastamos R$ 1.717 com diesel. E daí a gente teve uma variação. O mínimo que a gente pagou no diesel foi R$ 4,82 e o máximo R$ 5,01. R$ 5,01. Já melhorou. E a gente usa o diesel comum. Bom, de alimentação, daí a gente separou agora, tá entrando os gastos de padaria. Mas, ó, mercado, então, deu 1.218, restaurante, 376 e com padaria, R$72, Thiago. Vocês viram nos vídeos aí que a gente sempre comia as facturas. Pensa assim, a Argentina, eles são fascinados por massa. Então, e a gente assim, também é. Esse que é o B.O., né? O nosso paladar italiano. E tem muita coisa boa, assim, que você... Às vezes você vai só comprar um pão, você vê aquilo lá, não, tem que comprar isso também, porque... Mas, enfim, o total, então, de alimentação em maio deu R$ 1.666,98. Aí, as despesas com a van agora começou a aparecer já, né? O nosso seguro da van está parcelado e a bateria está parcelada, que a gente teve que trocar antes de sair. E ainda tinha umas manutenções que nós tínhamos feito. Então, despesa com a van, naquele mês deu R$ 1.531,36. A gente fez troca de óleo, troca de correia, fizemos todos uma manutenção de preventiva antes da viagem, daí deu um valor lá e a gente parcelou. Parcelando. Bom, aí já apareceu a internet, né? R$ 106 de internet, não tivemos gastos com pedágio. Com banho, a gente gastou R$ 60. Foi aquele mês que a gente já teve aquele problema lá com o nosso aquecedor, né? Então, a gente começou a tomar banho fora também, para tomar uns banhos mais completos. Lavanderia, R$ 36. Farmácia, R$ 37. Passeios, R$ 207. Gás, R$ 45. E outros ali, que a gente acabou comprando uma lembrancinha, incenso, que a gente gosta, R$ 40. Então, daí no mês de maio deu 5.439 os gastos do mês. Ficou bem parecido. Bem parecido. Com o primeiro mês. Embora a gente rodou menos, a gente gastou mais com alimentação. Terceiro mês, então, mês de junho. Bom, então em junho, olha só a diferença, a gente já rodou 1.713 quilômetros, bem menos, nem compara, né? E nesse mês, como a gente tinha feito uma troca de peso a mais, a gente fez no Western Union, a gente pegou a 226, então a gente trocou já para o mês inteiro, então essa foi a cotação. Porque realmente 226 estava muito bom na época. Na época estava bom, Então a gente aproveitou. E então, desses 1.713, a gente gastou, desses 1.713 quilômetros rodados, a gente gastou 659 de diesel e a gente pegou aí o mínimo a 4,50 e o máximo 4,89. Aí entra a questão da gente estar mais para o sul e ter pego uma cotação melhor. O preço em peso, ele não alterou muito, mas como a gente pegou uma cotação melhor, daí ele... Baixou. Alimentação, então, né? R$ 1.145 de mercado e R$ 706 de restaurante. Eu joguei a padaria ali dentro do alimentação fora e teve o caso também que a gente chegou em Buenos Aires, né? E aí a gente acabou gastando mais com restaurante. Porque em Buenos Aires a gente falou, não, quando a gente for lá, a gente quer comer, não comer melhor, mas a gente tinha muitos restaurantes que a gente queria conhecer e ia ser só essa oportunidade, então a gente aproveitou. Então, ao todo deu de alimentação, né, R$ 1.851,31. Aí as despesas com a van ela já baixou, porque daí a parcela, eu acho que do óleo lá já tinha acabado, então ficou 1.040, então abaixou aí quase
R$500 baixou comparado do outro mês. De internet, aí a gente teve... mas isso aqui acho que a gente tem que corrigir, né? Não, a gente pagou, a nossa a gente teve um problema aí com a operadora e eles cobraram errado, né? Mas a gente chegou a pagar R$169,90, mas na verdade nós contratamos um plano um pouco mais barato. Aí já voltou a ter pedágio, R$29,19, porque como a gente subiu para sentido Buenos Aires, já voltou a ter pedágio. Depois da província de Buenos Aires, lá até Ushuaia não tem pedágio nenhum. Então, assim, você anda ali, sei lá, 3.000 quilômetros sem nenhum pedágio. Aí com banho deu R$4,42, porque daí a gente já tinha arrumado o nosso aquecedor e a gente já estava tomando o banho dentro da van de novo. Eu nem lembro onde que foi isso. A gente pagamos 500 pesos, o último banho que a gente tomou antes de chegar. Enfim, tá. Lavanderia, R$79, farmácia, R$173. Porque a mãe do Thiago ia encontrar a gente em Buenos Aires, daí ela levou umas coisas daqui que a gente sabia que estava melhor de valor. Alguns remédios e tal. Isso. Aí a gente não teve gasto com passeio, porque em Buenos Aires, não, a gente teve. Mas é que aqui é junho e a gente passeou também em julho. Ah, tá certo. Então a gente não teve gasto nenhum com passeio, fechamos o mês de junho sem esse tipo de gasto. E aí a gente incluiu aqui hospedagem. Como a gente ficou, né? Vocês devem ter visto aí já no vídeo, a gente ficou uns dias lá no Airbnb, então da nossa parte deu R$568 do Airbnb e a gente teve um gasto de R$106 com camping daí. A gente teve que ficar em camping em Mar del Plata. A gente chegou, não se sentimos seguros e a gente precisava de internet também, enfim, acabamos ficando lá. Aí a gente teve um gasto de R$33 com Uber, porque em Buenos Aires a gente precisava se locomover, né, bastante, porque os pontos turísticos eram bem longe e aí com a van não tinha como, porque a gente estava em mais pessoas e é um caos dirigir de van lá dentro. E outros que foi daí eu cortei o cabelo lá, arrumei aquela que a Fernanda estragou o meu cabelo, né, vocês acompanharam nos últimos vídeos. Aí, lembrancinha e tudo mais, deu R$57. Então, assim, ó, por mais que a gente gastou bem mais com alimentação, a gente gastou no mês de junho R$4.772, que foi ainda menos que os outros meses. Foi. Só que daí a gente leva em consideração que a gente rodou menos. Isso. A gente ficou mais tempo nos lugares. Porto Madryn, a gente ficou ali quase 2 semanas. A gente passou por Rio Colorado, que a gente ficou uma semana inteira. Então, assim, a gente desacelerou a viagem. No início, como era novidade, a gente ainda não tinha uma rotina de estrada, a gente achava que tinha que sair correndo e passava no lugar e já ia para outro. E daí a gente foi aprendendo que não, que a gente tinha que aproveitar melhor e se a gente quisesse ter uma vida financeira saudável na estrada, a gente ia ter que desacelerar. É isso, então, e vocês vão ver isso nos próximos, né? A gente já está se preparando, aí logo a gente já vai estar de volta e viajando com a van e num ritmo mais desacelerado mesmo, para até diminuir as nossas despesas, né? Foi as primeiras experiências ali, agora a gente já está um pouco mais esperto com as coisas. E, gente, é isso. Se ficou alguma coisa aí que faltou a gente falar, comenta que de repente, mais pra frente, a gente faz um outro vídeo com um apanhado. Não sei se a gente vai ter como ficar fazendo vídeo mês a mês, não sei nem se é interessante fazer isso, né? Mas a gente queria compartilhar os gastos com vocês, porque é uma coisa que nem sempre a gente conseguia encontrar de informação. Né? Não é todo mundo que disponibiliza esse tipo de informação e é uma coisa que a gente precisava saber para se organizar, embora cada um vai viver de um jeito, vai ter o seu orçamento, mas a gente gostaria de ter tido acesso a informação desse tipo para a gente conseguir se organizar também, né? Nesse tempo na estrada, a gente conheceu o viajante ali que fica um mês parado numa cidade e, claro, o gasto vai ser bem menos. Então, assim, diante das possibilidades, a gente ouviu dizer ali de gente que gastava 10 mil no mês. Então, o bolso é de cada um, a vida é de cada um. A gente viu até um vídeo essa semana aí do Léo e da Fábio que eles falam, né? Que basicamente o que você gastava em casa, você vai gastar na vida na estrada, porque é o teu orçamento. E eu acho que tá meio que dando isso mesmo. Né? Em casa a gente gastava menos ainda, né? A gente já estava adequado a uma vida bem minimalista, porque a gente já estava nesse planejamento de guardar dinheiro. Mas eu acho que assim, a gente se adequa ao que a gente tem, né? Se a gente tivesse
um orçamento menor, a gente ia fazer caber Sim. ali também. Então, E só uma dica, né, para quem está tentando aí, quer viver esse sonho e não sabe como se planejar. Como que eu e a Fernanda a gente fez para conseguir juntar o dinheiro? A gente somou os 2 salários e a gente chegou numa conta de despesa fixa em casa. Quanto que a gente gastava com aluguel, condomínio, que a gente morava num prédio, comida gasolina, mercado, comida, porque daí entra a outra parte. A gente não saía mais comer fora, porque era um gasto a mais. Então, assim, a gente saía em comemorações, aniversário de família, alguma coisa ou outra, a gente saía. Mas do resto, a gente não saía. Eu gostava de tomar uma cervejinha com os amigos aí, né, no final de semana, cortei total. Não ia porque você gasta muito dinheiro, né? Então a gente queria viver esse sonho e a gente fez todos os sacrifícios possíveis. Então a gente pegava ali o valor X que a gente gastava no mês, pagava todas as contas, o que sobrava a gente guardava tudo. E durante o mês ia tentando poupar o máximo para acelerar esse sonho, né? Para viver ele. Então, uma dica que eu dou, não saiam na loucura, assim, querendo viver essa vida loucamente e vender tudo e sem planejamento, porque é grande chance de não dar certo. Não vou dizer que não vai dar certo, porque a vida, né? Mas como tudo, né? Tudo na vida a gente tem que ter uma organização. Tenham essa segurança, porque a vida na estrada tem muito imprevisto. Igual agora a gente teve agora, a gente tá aí parado, né? As coisas, sim, a gente sempre torce pro melhor, mas às vezes não é do jeito que a gente quer, né? Então, assim, vai acontecer. Então, tenham essa segurança financeira, porque é muito importante para esse sonho não virar uma frustração. E é isso, né? É isso, gente. Obrigada por acompanhar até aqui, por acompanhar nossos vídeos também. Espero que vocês tenham gostado desse tipo aí de conteúdo que é um pouco diferente. Mas acho que no próximo a gente já vai estar na estrada ou tá se organizando para sair. E a gente agradece quem está chegando, se inscrevendo, convida você a se inscrever, porque a gente está vendo que tem bastante gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito no canal. E deixe aí nos comentários se ficou alguma dúvida, a gente esqueceu às vezes de falar alguma coisa, alguma curiosidade que vocês queiram saber, manda aí pra gente, que daí a gente pode até fazer uma segunda parte desse vídeo só respondendo as perguntas. Tem uma coisa que já nos pediram muito, né, que é os custos da montagem do motorhome. A gente ainda não tem essas informações organizadas. A gente tem anotado, mas a gente anotou tudo que a gente gastou, só que assim, já vai fazer aí bastante tempo que a gente fez essa montagem. Então os valores daquela época para hoje vai dar uma diferença, mas a gente faz, né, se vocês quiserem. Então. A gente tem que organizar isso aí. Vai sair um vídeo uma hora aí dos custos, né, da montagem do motorhome. É isso, então, muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigado aí. Até o próximo. Isso.